Filipenses capítulo 2, verso 25. Julguei, contudo, necessário, disse Paulo, mandar-vos a Epafrodito, meu irmão, meu companheiro, colaborador, esse que me assistiu como enviado vosso nas minhas necessidades. Paulo, sendo quem o era, tinha suas necessidades, como nós não a teremos. Paulo, sendo quem foi, precisou de colaboradores e por vezes reclamou, por vezes disse, lembra disso? Amando o presente século, me deixou, somente eu fiquei, me abandonaram. Paulo por vezes reclamou da ausência de colaboradores, de gente que corrobora. Verdade seja dita, existirá sempre um Timóteo, um Eliseu, existe um Puá, que poucos falam sobre ele, colaborador de Gideão. Existe por vezes alguns desses que querem corroborar, mas que estão à procura de Timóteo, de Paulo, assim como Timóteo fez. Gente que sirva de referência para que eles possam servir-lhes sem pesar, servir-lhes cônscios de que esses, ao serem servidos, servirão com maior excelência o Senhor. Então, se existe um Timóteo à procura de Paulo, existe um Paulo à procura de um Timóteo. Se existe um Timóteo que quer colaborar, mas que precisa de alguém que seja um referencial, para que ele saiba que a sua cooperação não é em vão, que o seu trabalho não é inútil, não é debalde. Nós estamos vivendo crises de referências, é verdade. Mas saiba que o Timóteo, ele está à procura de Paulo, mas ele também por Paulo será procurado. Eu estou dizendo que se existe alguém que procura alguém para auxiliar, por encontrar nesse uma referência que me fará crescer, este alguém que é um referencial também precisa de um Timóteo para auxiliá-lo, com o propósito de fazer com que esse Timóteo cresça, mas também com o propósito de que esse Timóteo lhe seja como esteio, como segurança, como um baluarte, como oásis no deserto, porque mesmo sendo Timóteo, ele precisa de um Paulo. Mesmo sendo Elias, ele precisa, o leão dos profetas, de um Eliseu, que deite água nas suas mãos. Mesmo sendo Eliseu, sucessor do profeta Elias, ele precisará de um Geazi. Mesmo sendo Moisés, precisa de Arão, precisa de Ur. Mesmo sendo Moisés, precisará de Josué. Então, mesmo sendo Jesus, precisará de seus discípulos, e que vai reclamar a eles e dizer: não podeis vigiar uma hora comigo? Todos vocês se escandalizarão e me deixarão só, mas eu não estarei só, disse Jesus. João 16:32. Mas o Pai estará comigo. Mando-vos a Epafrodito. Não há nenhum outro registro nas Escrituras que vai dizer-nos que esse Epafrodito dominava as sagradas letras, ou que tinha um talento nato, que era um líder nato, um líder por excelência. Não há nenhum outro registro nas Escrituras que diga que ele era um homem financeiramente privilegiado e que servia ao Senhor com os seus bens, como fora Barnabé. Não há nenhum outro registro nas Escrituras que diga que ele era uma mente brilhante ou eloquente como era o Apolo. Mas uma coisa a Bíblia diz: ele era colaborador. Então eu vou enviar-vos alguém que talvez não pregue como outrem, talvez não saiba como outrem, talvez não tenha como outrem, mas é alguém
que ele vai para somar, que ele vai para contribuir, que ele vos auxiliará. E vocês sabem que ele vos auxiliará porque ele é meu irmão, disse Paulo, porque ele é meu companheiro, ele é meu colaborador, e nas minhas assistências, pelas vossas mãos, ele foi me enviado e ele me serviu. Sabe as vossas bênçãos, sabe o vosso auxílio, o vosso cuidado, me chegou em mãos, por intermédio das mãos deste. Então esse que vos serviu para me servir, também me servirá para vos servir. Olha que coisa linda, né, irmãos? Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Talvez eu nunca serei para você um Paulo, e nem tenha pretensão de ser. Talvez eu nunca te servirei como um Apolo, como um Tito, como um Timóteo, mas me deixa te servir, ainda que eu seja um simples Epafrodito, que eu possa ser útil para Filipos, a fim de alcançar um benefício, um auxílio à necessidade de Paulo, que eu possa ser útil para Paulo, a fim de trazer boas notícias, endereçar-se a Filipos por intermédio do envio de Paulo. Quem quer servir sempre será útil. Acredite, quem não serve, não serve. E quem não serve para servir, não serve para nada. Que Deus levante mais Epafroditos. Que Deus levante mais pessoas simplórias. Talvez gente que seja riqueza do nosso reino, ou riqueza do reino a qual nós pertencemos, apesar de suas glórias, apesar de sua riqueza, talvez não ser reconhecida e valorizada devidamente, mas que não faça com esse intuito, mas que faça com um único propósito. E que propósito é esse? Eu quero colaborar, eu quero ajudar de algum modo. Eu não me sentirei desonrado se eu servir-lhes apenas como alguém que toma o recurso de vossas mãos, ó Filipos, a fim de levar a Timóteo, a Paulo ou a outra liderança. Também não me sentirei desonrado, pelo contrário, me sentirei honrado. Se o Timóteo, se o Paulo julgar-me apto para servir-lhes, para apenas representá-lo, eu nunca estarei à altura de substituir um Paulo, mas permita-me pelo menos representá-lo, sendo eu mesmo um simples Epafrodito. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Ah, Epafrodito, como você é útil, como você é necessário. Você é só um Epafrodito. Você não é Timóteo, você não é Paulo, você não é João, você não é Pedro. Você é um Epafrodito, mas o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, o Deus de João, o Deus de Timóteo também é teu Deus. E esse mesmo Deus pode valer-se de você para que você seja útil, hábil para o seu reino. Talvez sua fala seja pouca, mas talvez seu silêncio fale muito, muito mais alto que as tuas palavras. Que Deus te abençoe, Epafrodito. E eu quero em Cristo Jesus receber a bênção de Deus para ser um colaborador, ainda que seja como Epafrodito. Eu nunca serei um Paulo, mas que Deus encontre em mim um espírito serviçal, um coração voluntarioso para ser um Epafrodito. Ajuda-me, ó Deus, a ajudar alguém, e que minha ajuda seja uma ajuda útil, e que eu seja ajudado por Ti, para que ao ajudar alguém, essa ajuda possa ser necessariamente útil, eficiente, e que de algum modo essa ajuda ajude alguém a ajudar outrem. Esse é o propósito. Esse é a história cíclica, geracional. Essa é a intenção de Deus, que como numa corrida de revezamento, um ao outro, a gente vai na manutenção da obra, nesse sistema progressista, por assim dizer, que prossigamos, que avancemos e que alcancemos outros alvos, outros objetivos e fluamos deliberadamente para a glória de Deus,
para a honra de Deus e para a edificação daqueles que são seus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.